Vamos abrir. Atos 21, versículos 1 a 16. Está escrito: E aconteceu que, separando-nos deles, navegamos e fomos correndo caminho direito, até chegarmos a Cós, e no dia seguinte a Rodes, de onde passamos a Pátara. E achando o navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. Indo já à vista de Chipre, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, porque o navio havia de ser descarregado ali. E achando discípulos, ficamos ali 7 dias, e eles pelo Espírito diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. E havendo passado ali aqueles dias, saímos e seguimos nosso caminho, acompanhando-nos todos com suas mulheres e filhos até fora da cidade, e postos de joelhos na praia, oramos. E despedindo-nos uns dos outros, subimos ao navio e eles voltaram para as suas casas. E nós, concluída a navegação de Tiro, viemos a Ptolomaida, e havendo saudado os irmãos, ficamos com eles um dia, e no dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. E tinha este 4 filhas virgens que profetizavam. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou a Judéia um profeta, por nome Ágabo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo: assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é esta cinta, e o entregarão na mão dos gentios. E ouvindo nós isto, rogamo-lhes, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto, não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E como não podíamos convencê-lo nós, aquietamo-nos, dizendo: faça-se a vontade do Senhor. E depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, subimos a Jerusalém, e foram também conosco alguns discípulos de Cesareia, levando consigo certo Minasson, Chipre, discípulo antigo, com quem havíamos de hospedar-nos. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, nós queremos colocar a nossa vida diante de Ti, queremos pedir que o Senhor venha ser conosco, Senhor. Que o Senhor venha nos alcançar nessa noite, que pelo Teu Espírito o Senhor venha iluminar o nosso entendimento, a fim de podermos extrair dessa narrativa lições que se tornem instrumentos do Teu Santo Espírito para santificar, para guiar, para orientar, para iluminar o nosso caminho, Senhor. Por isso, sei com a minha vida, Senhor, sei com a vida dos Teus filhos, e que juntos nessa noite nós possamos aprender mais, Senhor, acerca da Tua vontade revelada na Tua palavra para nós. Nós pedimos isso, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Semana passada estivemos trabalhando capítulo 20 e a palavra que Paulo deu dirigida aos presbíteros que estavam em Éfeso, os presbíteros de Éfeso, que foram chamados a Mileto para que Paulo pudesse se despedir deles. Paulo, em todo o curso do seu trabalho missionário, desde a primeira viagem que nós temos registrado no capítulo 13 até aqui, ele trabalhou por cerca de 18 anos naquela região, pregando o Evangelho e edificando as igrejas. Depois de 18 anos, Paulo não pensa em aposentadoria, e Paulo tinha um princípio na sua visão missionária. Missões para Paulo só eram missões se ele fosse pregar o Evangelho onde Cristo não havia sido edificado.
Então Paulo, ele olha para toda aquela região, depois de 18 anos de trabalho, e não encontra um lugar por onde ele não tenha passado pregando o Evangelho. Então agora ele faz novos planos, e esses planos são revelados na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 15. Paulo agora quer ir pregar o Evangelho na Espanha. Porém, antes de ir à Espanha, ele pretende passar em Roma para visitar a igreja de Roma, com o propósito de transformar a igreja de Roma numa nova Antioquia para ele. Da mesma maneira que a igreja de Antioquia, que é registrada ali no capítulo 13 de Atos, se tornou a base missionária de onde Paulo iniciava as suas viagens e depois retornava para descanso e para testificar daquilo que Deus havia feito por intermédio da sua vida no campo gentílico, no meio dos gentios. Paulo agora quer transformar a cidade de Roma numa nova Antioquia, numa igreja que iria apoiá-lo nessa nova jornada de Paulo em pregar o Evangelho até a Espanha. Só que antes de partir para Roma, antes de partir, como ele diz, para César, ele quer anunciar o Evangelho lá, então Paulo resolve cumprir uma promessa que ele havia feito. Quando ele foi para Jerusalém e teve todo aquele conflito com os judaizantes, que ensinavam que uma pessoa não judeu que quisesse ser salva, ela tinha que primeiro se tornar judeu, se circuncidar, obedecer à lei de Moisés, para depois se tornar cristão. Aí assim a salvação dele seria 100%. Então Paulo vai a Jerusalém e é estabelecido aquele concílio, se discute a realidade da experiência de fé dos gentios e fica determinado que nenhum gentio era obrigado a se submeter à lei de Moisés e às ordenanças estabelecidas dela para o povo judeu. Mas eles deveriam somente ser batizados e a partir do batismo eles se tornariam aceitos na igreja como participantes de todas as promessas que Deus havia feito, inclusive para a nação judaica com relação à participação no meio do seu povo. Só que os judeus lá em Jerusalém, os apóstolos e a igreja em Jerusalém, eles reconheceram Paulo como um missionário verdadeiro, um apóstolo verdadeiro que foi chamado para pregar o Evangelho aos não-judeus. Só que eles chegam para Paulo e, depois de reconhecer e abençoar Paulo para voltar ao campo missionário, eles pedem a Paulo que não esquecesse dos pobres. Não esquecesse dos pobres. E nesse momento, a igreja de Jerusalém estava vivendo em extrema pobreza. Em extrema pobreza. Estava vivendo num estado de suprimento das suas necessidades básicas muito difícil. Essa afirmação de não esqueça dos pobres, Paulo também cita na carta aos Gálatas, não é? Na carta que ele escreveu aos Gálatas, possivelmente na leitura de amanhã, da sequência da leitura bíblica, nós vamos estar lendo essa passagem, e ele vai cumprir isso. Ele sabendo que os irmãos de Jerusalém estão passando necessidade, e isso talvez seja uma das lições mais dolorosas que nós temos no livro de Atos. Crente fiel a Deus sofre, gente. Então, esse evangelho que se tem anunciado por aí, que a gente repete, que os irmãos estarem vacinados, que promete que você não vai passar por sofrimento se você crê em Jesus Cristo ou for fiel a Jesus Cristo, não acredite nessa mensagem. Isso não é o evangelho de Cristo, não é a mensagem, não é o ensinamento da palavra de Deus. Crentes, dependendo do propósito que Deus tem na vida deles, sofrem. O livro do Apocalipse, nós estávamos conversando ali com a Juliana antes do culto, é uma prova disso. Deus não traz diretamente sofrimento sobre a igreja, mas o mundo que se opõe a Deus assim o traz. Então nós sofremos muito quando resolvemos ser fiéis a Deus por causa dos infiéis, tanto fora da igreja como dentro. Então a perseguição vem por força da reação daqueles que estão em trevas contra a luz, e a Bíblia nos alerta acerca
dessas coisas o tempo todo. Então, a igreja de Jerusalém, por força de toda a perseguição, principalmente no que diz respeito à perseguição dos próprios judeus contra os seus conterrâneos convertidos, fez com que parte da igreja de Jerusalém estivesse vivendo no estado de miséria. Então Paulo levanta uma oferta, como nós vimos, naquela região da Macedônia, para ajudar esses irmãos, e o propósito de Paulo era tentar estreitar os laços, principalmente porque no meio da comunidade evangélica judaica havia muita gente que não aceitava a ideia de que um não judeu pudesse ser fazer parte do povo de Deus e ainda assim ser salvo e participante das alianças. Então Paulo, ele se despede dos irmãos da igreja de Éfeso, final do capítulo 19, início do capítulo 20, e agora ele continua uma jornada rumo a Jerusalém a fim de levar essa oferta para lá. Ele sai lá de Éfeso e ele se dirige e vai para a cidade de Corinto, né? Ele passa 3 meses lá na cidade de Corinto, isso está registrado no capítulo 20, e quando ele está em Corinto, ele pensa ir para Jerusalém pelo mar, mas ele é avisado que havia um complô para matá-lo, né? Possivelmente alguns judeus iriam embarcar naquele navio e no meio da viagem, quando estivessem em alto mar, iriam fazer com ele aquilo que foi feito com Jonas. Iriam de alguma maneira ou matar Paulo no navio e lançar o seu corpo no mar, ou lançar ele vivo no mar para que ele morresse. Então Paulo é informado sobre isso, não temos notícia de como essa informação chegou, e agora ele volta pela Macedônia, ele volta por um caminho mais longo e parte diretamente para Jerusalém com eles. Paulo chega em Troade, tem aquela experiência que houve lá no culto que ele realizou na cidade de Troade, uma cidade que ele passou na sua segunda viagem missionária, mas não pregou. Agora nós vemos uma igreja estabelecida lá. Ele se reúne com os irmãos. Dos 7 dias que ele passou em Troade, no primeiro dia da semana, que era o dia normalmente que a igreja celebrava a ceia do Senhor, pelo fato de Jesus Cristo haver ressuscitado no primeiro dia da semana. Então, para a igreja primitiva, o primeiro dia da semana não era o dia do Senhor. Era o dia que eles haviam separado para celebrar a ceia. Em nenhum lugar do Novo Testamento você vai ver o primeiro dia da semana sendo chamado do dia do Senhor, o domingo, né? No nosso caso assim. Então isso infelizmente foi uma inferência que alguns intérpretes fizeram, principalmente aqueles que querem impor sobre a igreja o jugo da guarda do sábado, que expirou em Jesus Cristo. Então Paulo, no dia da ceia, ele se reúne com os irmãos e ele faz um cultão, né? À noite, naquela época, começava às 6, terminava às 6 da manhã. Então, nós não sabemos que hora o culto começou, mas Paulo se alongou na pregação. Ele começou a pregar naquele culto e pregou até a meia-noite. Como consequência desse sermão longo, um rapaz chamado Eutico dá uma cochilada, está sentado numa janela no 3º andar, cai da janela e morre. Paulo desce, ressuscita Eutico, sobe novamente, celebra a ceia do Senhor com os irmãos e depois da ceia ele prega até o sol raiar. Então foram 2 pregações longas e Paulo fez isso porque ele queria aproveitar a oportunidade. Ele não mais visitaria aquela igreja, ele não mais veria aqueles irmãos. Então o tempo que ele estava com aqueles irmãos, ele queria aproveitar para ensinar a palavra de Deus a ele. Por isso nós dissemos que nós podemos ter muita coisa que foi longa na igreja, louvor, talvez uma oração longa ou alguma coisa desse tipo, mas pregação nunca. Quanto mais longa a pregação, melhor, porque eu vou aprender mais à medida que eu escuto a palavra de Deus e o meu desejo, o meu anseio por ouvir a palavra de Deus, isso vai determinar o processo de santificação que há no meu coração. Paulo sai dali e ele vai até a cidade de Mileto. Na cidade de Mileto ele convoca os presbíteros e dá todas aquelas instruções que nós vimos no capítulo 20, do versículo 17 até o versículo 38. Primeiro, apresentando o seu testemunho pessoal como algo digno de imitação, não para a glória dele, mas para a glória de Deus.
Então ele apresenta e chama os presbíteros a olharem o seu exemplo, né? Paulo era alguém que poderia dizer: faça o que eu digo e façam o que eu faço. Por incrível que pareça, na igreja evangélica parece que esse provérbio não funciona muito hoje. As pessoas dizem: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E isso é uma postura farisaica, né? Que Jesus critica os fariseus em Mateus capítulo 23 por causa disso. Porque ele começa o capítulo 23 dizendo: na cadeira de Moisés se assenta os escribas e fariseus. E Jesus diz: façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, porque eles dizem, mas não obedecem. Então, nesse sentido, Paulo era alguém que poderia dizer: sede meus imitadores como eu de Cristo. Ele diz que ele realizou a obra que tinha que realizar, tanto para com os ímpios como para com os crentes. Voltando a lembrar, para com os ímpios, ele pregou o Evangelho, ele chamou aqueles que não eram crentes ao arrependimento e depois de vir arrependidos a crerem em Jesus Cristo como o instrumento que Deus usou para trazer salvação para eles através da sua justiça. E também, para os convertidos, ele ensinou todo o desígnio de Deus, tudo aquilo que ele teve tempo de ensinar nesses 3 anos. Ele aproveitou o tempo para edificar a igreja de Deus, se reúne com os presbíteros, ordena os presbíteros, passa o bastão da corrida de revezamento para eles. Foi isso que Paulo fez. Ele agora não estaria mais presente, mas ele chama os presbíteros e diz para eles que agora eles teriam que cuidar da igreja de Deus. E eles deveriam vigiar, tanto por eles como pelos crentes, pelas ovelhas ou pela igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. E de que maneira eles deveriam exercer essa vigilância? Ensinando a verdade de Deus para a igreja. Ensinando. Hoje eu estava conversando com um pastor e dizendo para ele que a nossa prioridade é ensinar. Não existe nada que deva ocupar mais tempo da nossa preocupação do que o ensinar a palavra de Deus para o rebanho, a fim de que eles estejam aptos, estejam capacitados a discernir o que é certo e o que é errado. Por quê? Paulo vai dizer para os presbíteros: vocês precisam estar vigilantes, porque depois que eu for embora, lobos vorazes, eles não vão pensar no rebanho, mas eles vão se infiltrar. E qual é a proposta dos lobos? É tentar fazer os crentes desacreditar naquilo que a palavra de Deus ensina. Então a coisa não mudou. Nós estamos cercados de lobos por aí. E não é difícil identificar um lobo. Uma parte, se eu sou bem instruído, é pelo ensino, pelas doutrinas falsas que eles ensinam. E segundo, porque eles só vão atrás de gente convertida. Um lobo pesca em aquário, ele não evangeliza. Porque ele não está interessado nas ovelhas perdidas. Ele está interessado em ter seguidores para que ele venha receber glória por aquilo que ele está fazendo ou por qualquer obra que ele está realizando. Então, nesse sentido, se o propósito de alguém ao realizar uma obra dita evangélica é a obra própria, é o engrandecimento do seu nome, é o reconhecimento da sua denominação, então nós precisamos correr desse tipo de gente. Então Paulo diz que eles deveriam estar prontos para proteger o rebanho desses falsos pregadores, desses falsos profetas, desses falsos obreiros e desses falsos apóstolos que estão por aí. E uma das coisas que nos chama a atenção é que a carta de Apocalipse, o livro de Apocalipse, ele foi escrito mais ou menos, Paulo morreu possivelmente em 68, o Apocalipse foi escrito mais ou menos 40 anos depois dessa experiência de Paulo aqui. E o elogio de Jesus para a igreja de Éfeso é que eles não suportavam os maus. Os maus eram os pregadores de falsos ensinos ali no livro de Apocalipse. E eles identificavam um falso apóstolo quando ele chegava. Então aquilo que Paulo disse aos presbíteros aqui, eles levaram a sério. E eles se esforçaram para que a doutrina dos apóstolos fosse preservada como fundamento de fé da igreja de Éfeso. Outra coisa que nós aprendemos aqui é que não existe uma hierarquia dentro da igreja que distinga a liderança. Dependendo do lugar que você for e do sistema eclesiástico, está lá
presbítero é menos que pastor e pastor é menos do que bispo. Ou, se fôssemos inverter, bispo é uma autoridade maior que pastor e pastor é uma autoridade maior do que presbítero, só que isso não é um ensinamento bíblico. Bispo, pastor, presbítero é a mesma coisa. Hoje nós temos, depois do bispo, o apóstolo, e depois o apóstolo, e depois o patriarca, e depois o arcanjo, que já tem lá em São Paulo. E esses dias, escutando um vídeo desses loucos aí que vivem inventando coisa para a igreja, um perguntou para ele: por que na igreja não tem querubim? E esse líder aí, famoso no Brasil, disse: olha, só é a gente chegar a separar um casal e aí ungir eles querubim, pronto, a gente vai ter um querubim dentro da igreja. Não está fácil, gente. Não está fácil a feira das vaidades. A busca por ser reconhecido como alguém que possui um nível de espiritualidade maior que os outros. Então, nesse sentido, a Bíblia, ela deixa claro, principalmente nesse texto do capítulo 20 que nós vimos a semana passada, que presbítero, pastor e bispo significam a mesma coisa, fala da mesma pessoa, do mesmo trabalho, da mesma função. Então, nós devemos estar vacinados. E aí Paulo se despede deles, dizendo para eles que nunca mais eles verão o seu rosto. Paulo está partindo e ele disse que está sendo levado pelo Espírito Santo a Jerusalém. E o Espírito Santo revelou a ele que de cidade em cidade lhe esperam cadeias e tribulações. Então, se tem uma coisa que um cristão fiel a Deus deve esperar, é problemas por causa da sua fé. Nenhum cristão que deseja ser fiel a Deus, se comprometer com Deus e fazer a vontade de Deus, deve esperar uma vida fácil. Deve esperar. Quanto mais fiel a Deus nós quisermos ser nesse mundo, mais oposição nós vamos ter. Mais dificuldades nós vamos ter. Porque nós vivemos um mundo que está a passos largos, dizendo para Deus: nós não te queremos aqui intervindo na nossa vida. E nós somos o povo que Deus deixou na terra para dizer para eles: vocês vão se dar muito mal no final da caminhada se vocês não se arrependerem. Então Paulo, ele se despede dos presbíteros e é justamente nessa despedida que começa a sua trajetória aqui no capítulo 21. Ele agora está indo rumo a Jerusalém para levar aquela oferta que irá socorrer e amparar e suprir a necessidade da igreja de Jerusalém. Então aqui ele vai caminhando, e aqui a gente vai seguir o trajeto dele, né, de Paulo, nessa caminhada, né, ele termina a sua despedida com os presbíteros lá em Éfeso, e ele ordena esses presbíteros que agora cuidem da igreja. E eu acho interessante para nós batistas assim essa figura de igrejas autônomas, não independentes de Deus, mas que funcionam como soberanas no que diz respeito à obra que elas vão realizar, né? Paulo, ele encomenda os presbíteros a Deus e a sua palavra, porque ele não vai estar mais lá para orientá-los. Então, agora eles têm Deus e a palavra de Deus para guiá-los como líderes, e como líderes, tendo Deus e a palavra de Deus, eles guiarem o rebanho. E aí eles partem de Mileto para Tiro, a principal cidade da Fenícia. E eu acho interessante que aqui nós temos um mapa das viagens de navio que eram feitas na época, que serviram de referência para os mapas de navegação que nós temos hoje.
Então, em parte, aquilo que está registrado por Lucas aqui serviu de instrumento para que hoje, quando um navio tem que viajar de um lugar para o outro, ele tenha o senso, pelo menos, da navegação para guiá-lo. Então, o ponto de partida, um dos pontos de partida para se formular esses mapas de navegação que se tem hoje, ele parte desse registro de Lucas aqui no livro de Atos. E não foi escrita a Bíblia para isso, mas é um dos registros mais antigos de navegação que nós temos ainda claros na nossa era. Então Paulo, ele sai de Mileto, depois daquela reunião, se despede dos presbíteros e agora parte para Jerusalém, a fim de levar aquela oferta, aí ele queria passar em Jerusalém a festa do Pentecostes. Era uma viagem bem difícil, gente. Se o pessoal acha difícil fazer a obra missionária hoje, muito mais difícil era na época de Paulo. Hoje, se nós queremos, por exemplo, ontem eu estava conversando com um missionário que foi o mês passado, um mês retrasado, para Portugal, né? Nós até demos uma oferta para ajudar na compra da passagem dele, ele está lá, e nós estávamos conversando com ele hoje, ou melhor, ontem, e ele contando que está fazendo a obra lá e essas coisas todas, só que é rapidinho. Você pega um avião aqui, 7 horas depois você está lá. Isso não acontecia na época do apóstolo Paulo. Uma viagem dessa, às vezes, demorava anos. E não era para uma coisa muito longe. Uma viagem daqui para São Paulo demorava, às vezes, 8 meses, 1 ano, para chegar lá por causa das dificuldades do percurso. Lembrando que boa parte daquela região era desértica. Paulo aqui já estava com uma idade bem avançada, não assim na velhice, mas possivelmente ele estava beirando os 60 anos, ou já estava com um pouquinho mais, mas havia nele toda uma disposição e ele não via dificuldades para isso. Imagine, parte da viagem era feita a pé, outra parte era feita de navio. E a gente imagina, Paulo viajou de navio, ele chegou no porto, tinha uma bilheteria lá, e ele disse que ele pegou uma passagem para Jerusalém. Não era assim que as coisas funcionavam. O que regia o destino dos navios não eram os passageiros. Os passageiros se aproveitavam dos navios para viajar. O que regia o destino dos navios era a carga, e o destino que a carga tinha. Então eles viajavam em navios cargueiros. Não era uma viagem confortável, não tinha um quartinho separado lá com um colchãozinho, uma caminha aí por diante. Não havia essas questões muitas vezes nos navios. Era uma viagem desconfortável. Então ele tinha que ir num porto, descobrir para onde o navio de carga ia levar uma determinada carga e procurar o itinerário ou os itinerários nos quais ele poderia sair de um porto, descer outro e ter facilidade de pegar outro navio para uma localidade mais próxima do destino, e aí essa viagem se tornava um zigue-zague. Fora, às vezes, ele ter que sair do navio, descer no porto e ter que caminhar, como nós vimos na primeira viagem, 160 quilômetros para pegar outro navio e ir para outra cidade. Então, era uma jornada muito difícil, mas Paulo era alguém que estava determinado em cumprir a vontade de Deus, em fazer com que a pregação do Evangelho se tornasse conhecida em todos os lugares, principalmente nos lugares onde houvesse gentios para ouvir. Então Paulo, ele zarpa de Mileto, ele entra no navio, e essa viagem foi bem picadinha assim no seu início, né? Ele sai de Mileto, que era um porto perto de Éfeso, e ele sai de Mileto, vai para Cós, que era uma ilha pequena que tinha próximo, logo ao sul de Mileto. Depois, no dia seguinte, ele parte para Rodes, que era uma ilha maior que já estava mais a sudeste, e dali de Rodes ele parte para Pátara, a leste de Rodes, e de Pátara ele prossegue viagem agora para Fenícia, né, para a cidade de Tiro. Foi uma viagem de 650 quilômetros, daqui para Curitiba, mais ou menos. Mas naquela época não era uma viagem fácil, até de navio, porque eles dependiam da força do vento ou da capacidade dos remadores para
conduzir o navio em alto mar. Então, era uma viagem profundamente desgastante, né? Então, eles saem 650 quilômetros, apesar daqui, quando nós lemos o texto, é muito rapidinho, né? Do capítulo 1 ao capítulo 2, o versículo 1 ao 2, ele já fez todo esse percurso. Então, ele viaja 650 quilômetros de navio, e aí, quando chega próximo à ilha de Chipre, eles têm um problema, né? Porque o vento se volta contra o navio, e aí a única solução que havia naquela época, já que eles não podiam navegar em linha reta, eles saíam fazendo zigue-zague, né? Então, isso aumentava a viagem, mas para que ele pudesse chegar no destino, ele tinha que fazer isso. Então, ele passa, o termo usado na época era bordejando, a tradução aqui não é essa, né? A ilha de Chipre, eles tiveram que sair fazendo zigue-zague, porque estavam nadando contra o vento, ou navegando contra o vento, e aí eles navegam direto para a cidade de Tiro, aonde eles deveriam descarregar a mercadoria que estava no navio. Em Tiro, eles encontram um grupo de discípulos lá, havia uma igreja estabelecida ali em Tiro. Ele passa com os irmãos 7 dias e ele recebe, aqui nós vamos ter que explicar isso para os irmãos na semana que vem. Hoje eu tentei fazer uma análise do texto original, mas é uma coisa bem complicada assim. Por quê? Porque nesse texto especial, no versículo 4, é dito que pelo Espírito os irmãos disseram para ele: não vai para Jerusalém. Só que lá em Atos 20, versículo 23, 22, 23 e 24, Paulo disse aos presbíteros que o Espírito Santo é que estava levando ele para Jerusalém. E lá na frente, Ágabo vai confirmar pelo Espírito Santo que ele vai chegar em Jerusalém. Então parece que há uma contradição, e aí semana que vem nós vamos começar o culto explicando esse texto. Nós vamos ter que analisar ele mais assim. Mas os irmãos pediram para que ele não fosse, principalmente por terem conhecimento da notícia de que ele já havia sido avisado pelo Espírito Santo que ele iria sofrer lá. Isso aconteceu durante o curso da história várias vezes, né? Nós temos um exemplo, até um filme que há alguns anos atrás nós passamos para vocês aqui, Primícias, que foi o primeiro envio de missionários por parte da igreja que enviou mais missionários para o mundo, que foram os morávios. Então, os primeiros 2 missionários, eles se sentiram chamados por Deus para pregar numa ilha onde só podia entrar lá se fosse escravo. Ninguém poderia entrar naquela ilha. Então, aqueles 2 jovens, eles abandonaram a sua carreira e eles se venderam como escravos para ir trabalhar, evangelizar os escravos dessa ilha. Eles compraram o dinheiro da sua passagem com o dinheiro da venda que eles fizeram de si mesmo, e agora eles estavam indo para essa ilha ser escravo lá para poder pregar o evangelho para os escravos. Eles trabalhavam 6 anos pregando o evangelho e depois de 6 anos se converteu uma criança. Por isso que o nome do filme, o nome mais usado é Primícias, porque ele fala dessa primeira conversão. Mas os irmãos da igreja, em parte, achavam que era um desperdício desses jovens abandonarem uma carreira profissional tão promissora para se tornarem escravos e nunca mais ver os irmãos somente para pregar o evangelho para aqueles escravos. E quando eles estão no navio, se despedindo, os irmãos lá embaixo chorando, um desses jovens sobe na borda do navio e grita para os irmãos que digno é o Cordeiro pelo seu sacrifício. Alguns irmãos estavam achando que eles estavam perdendo, mas ele se levanta e diz: é por causa de Jesus Cristo, vale a pena. E Paulo vai dar um xingão nos irmãos por causa disso. Ele está indo para Jerusalém e os irmãos estão chorando como se ele estivesse fazendo uma bobagem. E ele, no fim do texto que nós lemos, ele simplesmente vai dar, usando o termo normal, o maior xingão nos irmãos. Porque os irmãos não conseguiam compreender que se o sofrimento é por causa de Cristo, se o sofrimento é por causa do reino, se o sofrimento é por causa do Evangelho, vai valer a pena. Sempre vai valer a pena.
Então Paulo, ele estava nessa caminhada, mas os irmãos estavam achando que, por causa do sofrimento, parece aquele problema de Pedro com Jesus, né? Que na hora que Jesus anuncia que ele vai para Jerusalém e vai ser entregue nas mãos dos gentios, e vai ser rejeitado, vai ser julgado, vai sofrer e vai morrer, Pedro se levanta e diz: Senhor, de maneira nenhuma isso vai acontecer contigo. Pedro repreende ele olha para Pedro e diz: arreda, Satanás, porque tu cogitas as coisas dos homens, mas não cogita as coisas de Deus. Então ele chega em Tiro e os discípulos, sabendo do que esperava Paulo lá, dizem para ele para não ir, mas Paulo está convencido de que a vontade de Deus que ele vá para Jerusalém, que ele esteja em Jerusalém. Então ele se despede dos seus irmãos e segue viagem. Ele vai seguindo a sua viagem e ele vai até a casa de Filipe, um daqueles evangelistas que são citados lá em Atos capítulo 6. Filipe, ele agora, 20 anos depois, já está casado, tem 4 filhas. E quando ele chega na casa de Filipe, ele passa alguns dias, encontra uma igreja lá, e depois de alguns dias chega Ágabo lá, né? Aquele profeta, e Ágabo, ele traz uma profecia para Paulo. Uma profecia um pouco diferente, né? Os irmãos notaram que é uma espécie de parte mímica, parte encenação teatral e parte uma palavra falada, e nós vamos explicar o porquê Ágabo fez isso. Mas o teor da profecia era o mesmo. Havia uma confirmação acerca daquilo que Paulo havia dito aos presbíteros de Éfeso, no capítulo 20, verso 22 ao 24, quando ele disse que o Espírito Santo me revela que de cidade em cidade me esperam cadeias e tribulações, inclusive em Jerusalém. Então o teor da profecia era que quando Paulo chegasse em Jerusalém, ele seria preso e ele seria entregue na mão dos não-judeus para ser julgado. O que os irmãos fazem? Os irmãos chegam para Paulo e pedem para que Paulo não vá para lá. Não vá. Paulo não vá para lá. Só que Paulo, ele repreende esses irmãos. Ele repreende. Volto a dizer, qualquer coisa que nós precisarmos passar, inclusive sofrimento por causa do Evangelho, por causa do nome de Jesus Cristo e por causa do reino de Deus, sempre valerá a pena. Sempre. Se é por causa de Jesus Cristo, sempre valerá a pena. E aí Paulo repreende os irmãos. Repreende. Quase dizendo que aquilo que os irmãos estavam fazendo, chorando, porque Paulo havia dito que ele teria que sofrer por causa do Evangelho, era um motivo de vergonha, como nós vimos aqui nos versículos 8 até o versículo 13, mas diz no verso 12, depois de Ágabo haver profetizado para Paulo que ele iria ser preso e iria ser entregue para ser julgado na mão dos gentios, diz: e ouvindo nós isto, rogamo-lhe, tendo nós, tanto nós como os que eram daquele lugar, que ele não subisse a Jerusalém. Qual a resposta de Paulo? Mas Paulo respondeu: que fazeis vós chorando e magoando meu coração? Paulo se sentiu ofendido. Sabe, dá a impressão, assim, se a gente pensasse num dia, na nossa era, da maneira como a gente fala, Paulo olhando para os irmãos da igreja e para os que estavam com ele, levando de ele, dizendo: que vergonha vocês estarem chorando porque eu tenho que sofrer por causa de Jesus Cristo do Evangelho. E aí ele diz: eu estou pronto não apenas a ser preso em Jerusalém, a figura do ligado da profecia, mas eu estou pronto ainda até a morrer por causa do nome de Jesus Cristo. Então, quando nós lemos uma experiência dessa,
pelo menos 3 lições nós podemos tirar para a nossa vida, a parte dessas verdades que estão contidas. Primeiro, é que nós precisamos pedir a Deus que, pelo poder do seu Santo Espírito, Deus nos faça uma comunidade determinada a fazer a vontade de Deus a parte de qualquer coisa que possa nos atingir ou nos afetar. E quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, descobrimos que essa ousadia é obra do Espírito Santo. Ela é produto do poder do Espírito Santo operando na nossa vida. Então não adiantava, isso nós vemos aqui no livro de Atos, não adiantava ameaçar. Não adiantava cumprir as suas ameaças. Quando a igreja estava sendo governada e movida pelo Espírito Santo, ela estava disposta a enfrentar qualquer coisa. E aqui nós estamos estudando a vida de Paulo. E alguém pode dizer, mas pastor, era o apóstolo Paulo. Leia o capítulo 7 de Romanos e veja quem era o apóstolo Paulo. Ele não fez questão de expor as suas fraquezas, e nem tampouco a sua pecaminosidade. Ele escreve para os romanos dizendo, olha, aquilo o bem que eu deveria fazer, eu não consigo fazer. O mal que eu não quero fazer, esse eu faço. E toda vez que eu quero fazer o bem, descubro que nos meus membros há outra lei que me arrasta para fazer o que é errado. Que homem miserável sou, irmãos! Quem me livrará do corpo dessa morte? E aí ele dá aquele brado de alívio. Eu dou graças a Deus por Jesus Cristo. Jesus Cristo salva um homem miserável como eu. Esse é o fundamento do Evangelho. Então ele nunca escondeu as suas fraquezas, nunca quis transparecer para a igreja ou para o povo que ele era um super-homem gospel, um super-gospel. Agora está o filme no cinema, né? Participando da Liga da Justiça Gospel. Ele não era. Se bem que nos nossos dias nós temos alguns aí que de vez em quando aparece um fantasiado, no culto fantasiado para realizar o culto. Então esse tipo de coisa não fazia parte das expectativas da igreja primitiva. A glória sempre era de Jesus Cristo. Mas aqui nós temos um homem que foi avisado, você vai sofrer. E ele pensa, é por causa de Jesus Cristo, então eu vou sofrer. Ou chega diante de ameaças como essa, você vai morrer. E ele pensa, se é por causa do nome de Jesus Cristo, eu vou morrer, mas eu vou. Nada intimidava aquele homem, não porque ele era mais crente que a gente, não porque ele era mais capacitado, mais hábil, seja lá o que for, mas por causa do poder do Espírito Santo que estava operando na sua vida. Por piores que fossem as notícias, Paulo não desanimava. Não desanimava. Ele estava convencido de que fazer a vontade de Deus era a coisa mais importante, ainda que para isso, volto a lembrar, ele tivesse que perder sua própria vida. Segunda coisa que nós vemos aqui, e isso eu queria tirar um texto do seu contexto, 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. Escrevendo aos Coríntios, Paulo vai dizer que nenhuma tentação vos sobrevém senão humana, mas fiel é Deus, que juntamente com a tentação provê o escape de sorte que possais suportá-la. Então, o mesmo Deus que permite que nós sejamos expostos à situação, que vai em nosso coração, em nossa vontade, gerar o desejo de desobedecer a Deus para preservar a nossa integridade, para preservar a nossa vida, é o mesmo Deus que concede a nós um refúgio, uma ajuda para que a gente consiga permanecer firme nessa caminhada. E uma das coisas que nós observamos aqui é que Deus sempre provê um grupo de irmãos que tragam apoio para Paulo por onde quer que ele passasse. Você pode notar, não importa se ele passou 7 dias, se ele passou só um dia ou passou 2 dias, aonde quer que ele aportou havia uma igreja lá que o amparou e cuidou dele. Quando Jesus Cristo, lá em João, capítulo 13, se eu não estou enganado, anuncia aos discípulos que ele iria partir, mas para onde ele ia, os discípulos ainda não poderiam ir naquele momento.
A questão é, e agora que Jesus vai partir, vai se afastar de nós, nós não teremos mais a sua presença física conosco, como é que nós vamos conseguir continuar a caminhada? Jesus disse, vocês têm um ao outro. Vocês serão conhecidos como meus discípulos por causa do amor que vocês terão para com os outros. Aqui é a mesma coisa. A situação não era difícil. Paulo sabia que estava caminhando para enfrentar problemas difíceis. Inclusive, experimentar mais uma vez a sua própria prisão. Só que onde quer que ele parasse, ele tinha um grupo de pessoas que enxergavam as coisas na ótica de Deus e que o apoiavam e que estavam ali para dividir a carga com ele. Então é um fato maravilhoso nós sabermos que nós somos uma grande família, gente. Infelizmente, na nossa era, por causa dessa cultura do eu, a gente até chama da cultura do euísmo, né? Muitas pessoas têm dificuldade de se expor a um relacionamento de comunhão movido pela amabilidade e se fecham em si mesmo e não se expõem à realidade de uma vida como igreja comum. Tem pessoas que têm dificuldade de se relacionar com outros, inclusive dentro da igreja, e aí perdem esse privilégio de nós sabermos que nós temos uma família que se encontra em qualquer lugar do mundo para onde a gente for. Imagine, se eu estou aqui no Brasil e vou para o Nordeste, a parte da minha família física tem uma família lá. Se eu vou para o Sudeste, tem uma família lá com quem eu posso contar. Se eu vou para o Norte, tem uma família. Se eu vou para os Estados Unidos, tem uma família. Se eu vou para o Japão, se eu vou para a Coreia, com toda aquela pressão lá daquele louco lá querendo promover a Terceira Guerra Mundial, né? Tem uma família, tem crentes lá. Nós vamos encontrar pessoas da nossa família celestial, da nossa família espiritual, em qualquer lugar que nós formos no mundo. Isso é um conforto para nós. Saber que em qualquer lugar que nós formos, nós vamos encontrar um grupo de pessoas que são nossos irmãos. E muito mais que os nossos irmãos terrenos, porque eles estão limitados a estarem presentes conosco, mas nós temos uma família eterna em qualquer lugar para onde nós formos, e isso traz conforto ao nosso coração, porque nós sabemos que iremos ter apoio, nós sabemos que iremos ser recebidos, nós sabemos que seremos confortados por aqueles que fazem parte da família de Deus. Então, o mesmo Deus que permite a prova é o mesmo Deus que provê o consolo, não apenas pelo seu Espírito, não apenas pelas suas promessas, mas pela sua igreja, da qual nós somos participantes e que é a família de Deus aqui nesse mundo. Então, nós precisamos pedir a Deus que nos dê ousadia como Paulo, a fim de que as dificuldades da nossa caminhada, na nossa expressão de fé e de fidelidade a Ele, não nos impeça de fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Segundo, saber que existem alguns momentos que Deus pode permitir que nós estejamos sozinhos. Nós temos acompanhado Paulo no livro de Atos dos Apóstolos. Existe um momento que ele teve que fazer a obra sozinho. Foi quando ele foi para Atenas, e ele saiu de lá meio frustrado, porque ele não viu muito fruto. Apesar de haver se convertido o Areopagita lá, um dos líderes do Areópago, apesar de ter se convertido aquela mulher, que não entendo por que foi citado o nome dela, Damaris, mas não houve uma aceitação do Evangelho, e aí Paulo sai de lá, de Atenas, meio frustrado, e aí ele chega em Corinto meio desanimado, mas Deus provê assim um meio para que Paulo possa ser reerguido pelo apoio de irmãos na fé. Deus coloca irmãos na fé junto com Paulo para animá-lo, para fortalecê-lo e para dividir a carga com ele. Terceira coisa que nós vemos num texto como esse, que vai se tornar mais claro adiante, é que Deus permite que nós façamos planos, mas a resposta certa sempre vai vir dele. Paulo possivelmente não esperava chegar em Roma preso. Ele não esperava.
Possivelmente ele esperava que, com toda a dificuldade da caminhada, e até tendo que sofrer, ser preso uma vez ou outra, ter que apanhar, ser apedrejado, alguma coisa desse tipo, como aconteceu nas suas 2 viagens para trás e até no início da terceira, mas Paulo aqui, possivelmente ele esperava mais uma vez sair pregando o Evangelho de cidade em cidade, até chegar a Roma e pregar o Evangelho lá. Só que, ao chegar em Jerusalém, tendo um momento de refrigério, principalmente aquele momento em que ele foi partilhar com a igreja a oferta que foi enviada, Paulo caiu na tentação de ser politicamente correto, cedeu às pressões para que tentar de alguma maneira quebrar a barreira de separação com os judeus, mas ele não conseguiu. O motim é estabelecido, Paulo é preso e agora ele se encaminha para Roma, não como um missionário que tem a liberdade de pregar o evangelho onde ele quer, mas como um preso, que mesmo preso se aproveita dos 2 ímpios que o tempo todo estavam do lado dele, que eram soldados romanos, prega o evangelho para esses soldados. Alguns soldados se convertem e esses soldados vão e pregam o evangelho para Paulo em outro lugar. Mas uma coisa nós precisamos aprender: nós não temos o controle da nossa vida, não temos. A maioria das pessoas que nós somos chamados para aconselhar e que estão com depressão, elas estão com depressão porque elas querem ter o controle da vida delas. Elas querem determinar o curso da sua vida, querem que as coisas aconteçam do jeito que elas esperam, e qualquer pessoa que entrar por esse caminho vai acabar na depressão. Porque, em última instância, o que vai se cumprir na nossa vida, e nós que fazemos parte da Igreja de Cristo, é a vontade de Deus. Ele tem uma carreira para cada um de nós. E nessa carreira, às vezes, ajudados pelo Espírito Santo, a nossa vontade vai se igualar a dele. Mas, na maioria dos casos, nós não temos a mínima ideia do que Deus quer para nós e vamos ver as nossas expectativas, os nossos planos e os nossos sonhos irem por água abaixo. E o que é que a gente faz numa hora dessa? Temos que lembrar das palavras de Cristo em João capítulo 14. Ele diz: não se turbe o vosso coração. Ele se volta para os discípulos e diz: não permitam que o coração de vocês fiquem perturbados por causa das circunstâncias que vocês estão vendo ao redor de vocês. E isso até a sua segunda vinda, não era só naquele momento. Mas até que eu venha buscar vocês, confiem em Deus e confiem em mim. Só isso. Então vão chegar alguns momentos da nossa vida. Hoje eu estava aconselhando uma pessoa que estava bem ansiosa, assim, nervosa. Eu disse: olha, se as coisas não forem resolvidas e não acontecerem do jeito que você quer, eu estava falando para uma pessoa crente, chegou a hora de você confiar em Deus e se lançar nas mãos dele e deixar que ele leve você até onde ele vai mostrar para você o porquê você está passando por tudo isso. Não é motivo para desesperar, não é motivo para arrancar os cabelos, não é motivo para se trancar no quarto, se esconder debaixo de um cobertor e afundar no Rivotril. Nós somos crentes. É a hora que a fé é provada. E é nessa hora que nós temos a oportunidade de desfrutar do consolo e do conforto nas promessas do nosso Salvador, que disse que vai estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então Paulo teve que experimentar isso e demonstrar isso. Os irmãos não conseguiram enxergar isso. As pessoas que estão ao nosso redor nem sempre vão enxergar isso. Nem sempre, mesmo sendo crentes, nem sempre os conselhos que elas nos dão vão nos ajudar a encontrar consolo e conforto para a nossa alma, mas nós sabemos que nós encontramos isso se depositarmos a nossa confiança na soberania de Deus e no fato de sabermos que é Ele que está no controle da história. Então aqui os irmãos ficam alarmados com a notícia que Paulo vai ser preso quando chegar em Jerusalém, e aí, perdendo a perspectiva do governo de Deus sobre a vida de Paulo, eles dizem para Paulo: Paulo, não vá. E Paulo simplesmente os repreende. Diz que eles magoaram Paulo
e deixaram Paulo com vontade de chorar por causa daquela atitude. Volto a lembrar, é por causa de Jesus Cristo, ser preso é bom. É por causa de Jesus Cristo, morrer também é bom. Se é por causa dele, tudo é bom. Então, quando a gente lê um texto desse, temos que pedir a Deus que nos ajude. Porque, querendo ou não, nós somos contaminados com isso. Né? Eu fui chamado hoje, nós vamos estar indo para João Pessoa, dia 28 de dezembro. Depois de 2 anos, vamos tirar um mês de férias. E essa semana me chamaram para pregar para um grupo de pastores de uma denominação lá, enquanto eu estiver lá. E um dos textos que eu vou abordar é esse aqui. Não é só no meio da membresia, é no meio dos pastores também. Os pastores querem servir a Deus com conforto, com uma vida tranquila, sem problemas. Isso é bom, a gente sonha com isso. Mas se for atribulado, faz parte. Se for difícil o caminho, faz parte. Um dia desse um pastor ligou para mim e disse: pastor, me diga uma coisa, por que tem pastor que ganha R$500 por mês e tem pastor que ganha 5 mil? Estava desesperado, coitado, ele ganhava os 500, né? E eu disse a ele: porque Deus quer que uns ganhem 500 e Deus quer que outros ganhem 5 mil. E o que ganha 500 deve servir a Deus com tanta fidelidade e felicidade como aquele que ganha 5 mil. Foi Deus que escolheu isso, meu filho. Não servimos a Deus por causa disso, mas é difícil isso. Porque nós somos bombardeados, falamos mal da Universal, mas queremos que as coisas sejam do jeito que ela ensina de verdade. Creia em Cristo e você vai parar de sofrer. Mas não é isso que as Escrituras ensinam. A maior parte de nós vai passar por essa vida tranquila. Nós tivemos, em parte, sofrimentos normais que qualquer pessoa tem por força do curso desse mundo, das imperfeições, das dificuldades, mas aqui nós vemos que os nossos irmãos tiveram dificuldades muito maiores e eles permaneceram firmes na caminhada porque confiaram na promessa de Deus. Antes de terminar, só queria explicar o porquê Ágabo ele fez aquela encenação teatral. Possivelmente hoje Ágabo, dependendo da visão eclesiástica que eu aguentei, teria problema, né? Imagine Ágabo chegar na igreja e ao invés de pregar, fazer um teatrinho. Nós temos uma ala meio conservadora da igreja, meio legalista, não legalista por uso e costume, mas legalista por estabelecer tradições como lei, que tem dificuldades de aceitar a realidade de uma mensagem que possa ser transmitida através de uma encenação teatral, evocando a reforma protestante, só que nós precisamos entender a oposição dos reformadores à expressão teatral na igreja, levando em consideração o contexto católico romano que abandonou a pregação porque o povo era muito ignorante para entender a palavra de Deus, então eles começaram a divertir o povo com apresentações teatrais e não com a pregação. Contra isso, os reformados foram contra e eles tiraram mesmo das igrejas essa perspectiva de apresentação teatral. Por quê? Porque isso era uma oposição ao tipo de atitude que a Igreja Católica estava tendo. Era uma oposição àquele sistema que havia substituído a pregação por diversão. Isso nós não podemos fazer. Então Ágabo aqui, ele chega, em vez de dizer nos moldes do profeta do Antigo Testamento, assim diz o Senhor, ele simplesmente pega o cinto de Paulo, amarra as mãos, amarra o pé e diz que quando a pessoa que era dona daquele cinto chegar em Jerusalém, ela vai ser atada daquela maneira. A ideia é que ele vai ser preso e vai ser entregue às autoridades romanas para ser julgado. Por que ele fez isso? Ele evocou uma prática que havia no profetismo do Antigo Testamento. Né? Para vocês que têm acompanhado a leitura bíblica, principalmente que passaram pelos profetas, nós vimos alguns episódios que eram parecidos com esse aqui. Em alguns momentos, para transmitir a realidade da sua mensagem ao povo, Deus se utilizou de circunstâncias da vida ou de teatrinhos como esse para que o povo entendesse o que iria acontecer, para dizer ao povo o que iria acontecer. Eu queria citar alguns antes da gente orar terminando. Primeiro, para quem passou por Isaías capítulo 20, versículo 3 e 4, deve ter ficado escandalizado. Para Deus transmitir a mensagem que ele queria para o povo de Israel, ele fez
Isaías andar pelado por 3 anos. E o texto é bem esquisito, né? Se fosse traduzido para uma linguagem bem popular, ele colocou Isaías para andar no meio do povo com a bundinha de fora. É o que tem lá. Imagine, você pegasse hoje um pastor andando na rua dizendo que ele foi Deus que mandou porque eles precisavam saber que as maldades deles, Deus estava vendo tudo, não adiantava encobrir que Deus estava vendo tudinho. Mas você pode ir no capítulo 20 de Isaías, está lá Isaías andando nu, 3 anos, para que o povo de Israel pudesse, nesse ato, reconhecer o estado de pecaminosidade em que ele se encontrava e que Deus estava vendo o seu pecado e iria puni-lo. Capítulo 20, verso 3 ao seguinte, nós vemos esse relato. Em Jeremias ele pega um cinto de linho e Deus diz para ele, faz um cinto de linho. Depois Deus diz, agora vai e enterra. E ele enterrou em determinado lugar. Depois de algum tempo Deus diz, vai, desenterra. E ele pega aquele cinto de linho e já estava apodrecido. E Deus manda ele usar esse cinto de linho para dizer e mostrar ao povo de Judá que Deus iria puni-lo, iria destruí-lo. Iria fazer com o povo o que aconteceu com aquele cinto de bom para apodrecido. Deus iria julgar o seu povo. Então se utilizou de uma cinta para transmitir uma mensagem para o povo. Lá em 27:2, Deus manda Jeremias colocar uma canga ou um jugo na cabeça para dizer para o povo, principalmente para os reis de Israel e de Judá, que eles deveriam se entregar ao rei da Babilônia, que eles não deveriam reagir, que eles não deveriam lutar, mas eles deveriam se entregar. E se eles não se entregassem, Deus ia usar um rei pagão para punir eles. Então eles deveriam se entregar, porque Deus iria restaurar eles. E aí nós vemos todo aquele conflito de Jeremias com o rei, a fim de que ele pudesse receber a mensagem de Deus. Ezequiel, capítulo 4 e capítulo 5, ele faz um cerco, representando o cerco simbólico de Jerusalém com o inimigo. Do capítulo 1 em diante ele está fazendo isso. Talvez um dos textos que mais escandalize a gente, com mensagens que não são diretas assim, elas se tornam diretas mais no final, é o caso do profeta Oséias. Deus manda Oséias casar com uma prostituta e diz para ele, ela vai lhe trair e vai dar filho para você de outro homem. A mulher de Oséias, ela era prostituta, ela trai ele por 3 vezes. O nome dos filhos eram juízos de Deus contra Israel. Era Loami, Loruama, esqueci o nome do terceiro. E aí o que é que acontece? Depois de ter 3 filhos de outros homens, ela abandona a casa, e parece que a coisa não pode piorar, ela vai ser prostituta cultual num templo daquele de deusa da fertilidade. Passa o tempo, quando as mulheres não tinham mais capacidade de ser prostitutas, elas simplesmente estavam desgastadas ao extremo, essas mulheres eram levadas para o mercado de escravo para ser vendida, porque ela não servia mais para ser prostituta. E aí Deus manda Oséias ir lá comprar ela de volta. E Oséias vai lá no mercado e compra ela e diz para ela, você não vai mais embora, porque além de você ser minha esposa, eu comprei você. E aí Deus toma esse episódio e expõe Israel, dizendo que Israel estava na mesma condição de pecado, mas Deus amava ele de tal maneira que ele iria trazer o seu povo de volta. Então, em muitos momentos do Antigo Testamento, nós vemos Deus se utilizando de circunstâncias para dizer ao povo a sua insatisfação. Último caso, 1 Reis 11, versículo 29 ao 31, quando o profeta Aías se levanta diante de Jeroboão para dizer que Deus vai dividir o reino. E ele simplesmente rasga as vestes do rei em 12 pedaços, para que ele soubesse que Deus iria dividir o reino.
agora teríamos Israel como um reino dividido, que se tornou o reino de Judá e o reino de Israel. O reino de Judá com 2 tribos e o reino de Israel com o restante. Então, o que Ágabo fez aqui foi usar uma tradição profética. Quando eles tinham que dar uma mensagem em que eles não encontravam palavras que pudessem exprimir o teor da gravidade, eles se utilizavam às vezes de mímica ou de encenação para que a mensagem pudesse ser transmitida. Então Ágabo não fez nenhum absurdo, Ágabo não quebrou nenhum tipo de princípio, não quebrou. Por quê? Porque o objetivo daquele ato era transmitir verdades da parte de Deus que estavam contidas na sua palavra. Mas a parte disso, quando vemos uma experiência dessa de Paulo, primeiro precisamos orar, para que Deus nos encha do seu Espírito como igreja. Não é nos encher com o seu Espírito para nos dar dom de língua, de cura e de profecia, tá? Esse tipo de coisa nós não buscamos, por entender que se temos a revelação completa, deixamos essas coisas para a soberania de Deus. Se Ele quer fazer com que essas coisas apareçam no meio da igreja, Ele vai fazer para cumprir a sua vontade, mas nós temos a revelação completa dele para nos guiar. Mas essa ousadia, essa intrepidez para, como diz o escritor aos Hebreus, perseguir a santificação, ou mesmo diante de toda a oposição e do perigo que nós podemos correr se fizermos a vontade de Deus, nós vamos, só o Espírito Santo pode dar. Então Paulo não era um super gospel, ele era um crente, um homem normal como nós, que estava debaixo do poder do Espírito Santo, e pelo poder do Espírito Santo ele estava fazendo a obra. Segundo, não estamos sozinhos. E precisamos lembrar que nós podemos e devemos contar uns com os outros, na hora que as coisas ficarem difíceis. Muitos crentes sofrem hoje porque na hora das lutas eles se isolam. Não sabe quantas vezes nós temos que socorrer pessoas sem elas nos chamar, porque elas, na hora das lutas e das dificuldades, elas simplesmente se afastam, se isolam e não procuram ajuda nem do pastor e nem dos irmãos. Mas Deus nos fez participantes de uma comunidade a fim de que nós possamos dividir as cargas uns com os outros. Dividir as cargas. Volta a lembrar, quem está fazendo as leituras bíblicas conosco passou por 2 Coríntios agora. Final de 2 Coríntios. Qual é a mensagem de Paulo? Que nós devemos carregar as cargas uns dos outros. Na hora que as coisas ficarem difíceis, nós precisamos lembrar que nós não estamos sozinhos, nós podemos contar com os irmãos. E foi isso aqui que Deus mostrou para Paulo nessa última etapa da viagem dele. Em cada lugar que ele chegou, havia um grupo de irmãos que estavam lá para dividir a carga com ele. Nós precisamos nos lembrar disso. Deus nos fez participantes de uma igreja para que a gente não precise carregar as cargas pesadas da nossa vida sozinho. E por último, lembrar, Ele permitiu que a gente faça planos, mas muitas vezes nossos planos vão dar errado. E na hora que os nossos planos derem errados, nós não vamos nos revoltar, nem vamos ficar entristecidos com Deus porque Ele não fez a nossa vontade. Não foi para isso que Ele nos trouxe para o seu reino. Mas na hora que as coisas desandarem, nós temos o conforto de saber que Ele está no controle de todas as coisas e que Ele está sustentando a nossa vida. E até que aquele momento difícil passe, Ele vai estar sempre lá. Sempre, sempre, sempre. Isso é fé. A fé vai nos ajudar a desfrutar dessas bênçãos até o dia que vamos encontrar com Ele, que é pela morte, que é pela sua vinda, e nunca mais precisaremos nos preocupar com essas coisas. Por isso vamos orar. Vamos pedir a Deus que nos ajude a enxergar essas coisas na hora que as dificuldades da nossa carreira surgirem diante de nós. Pai amado, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo tão grande cuidado que o Senhor tem para conosco, pela maneira como o Senhor tem nos permitido, Senhor, encontrar na Tua Palavra tanto conforto e tanto consolo, ainda que o caos esteja instaurado diante dos nossos olhos.
Queremos te agradecer, Senhor, que na Tua Palavra, Senhor, porque na Tua Palavra, ó Deus, o tempo todo nós estamos sendo lembrados que é possível ter esperança na tempestade, Senhor. É possível, Senhor, por mais escuro que as coisas estejam diante dos nossos olhos, nós sabemos que a luz continua lá brilhando, Senhor. Que é possível ter esperança contra a esperança. Por sabermos que as promessas que o Senhor fez, o Senhor é poderoso para cumprir. Por isso, nos faz sair daqui pensando nessas coisas. E se algum de nós, Senhor, eu ou os teus filhos, estejamos enfrentando alguns momentos difíceis, que venhamos lembrar dessas coisas, principalmente da última. O Senhor está no controle. É o Senhor que está conduzindo a nossa vida. E lá na frente, nós vamos olhar para trás e enxergar como esse aparente desvio de percurso fez bem para a nossa vida. Por isso, recebe o nosso louvor e a nossa gratidão. Te pedimos em nome de Jesus. Amém?